E hoje é dia de montar um PC Gamer para minha namorada com orçamento de até R$8.000. Então, fala pro pessoal por que você precisa de um computador tão potente e tão caro. Então, pessoal, eu preciso de um computador tanto para programas pesados da arquitetura e engenharia, que é o meu trabalho, como também para jogar nos finais de semana com o Guilherme. E já que ela tem um monitor 2K, é claro que ela ia precisar de um computador bem parrudo para poder rodar os softwares de edição e também os jogos com tudo no máximo. Além disso, eu também preciso de uma máquina, que abre a margem para upgrade no futuro. Então, acredito que essa seja a ideal para mim. Já que a maioria dos softwares de engenharia, de arquitetura e até os jogos, com o tempo vão ficando cada vez mais pesados. Então, quando você investe um dinheiro tão grande numa máquina, é interessante que ela já esteja pronta para receber diversos upgrades para poder acompanhar a evolução dos programas. Então, bora lá! Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí para sua namorada ou para o seu namorado e já dá aquela intimação para ele montar um PC Gamer para você. E lembrando que todas as peças que vão aparecer nesse vídeo foram compradas aqui no Brasil com nota fiscal e com garantia. Mas você consegue comprar a maioria dessas peças lá no AliExpress, só que aí você não tem a nota fiscal e nem a garantia. De qualquer forma, eu vou deixar todos os links na descrição, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E a plataforma escolhida para esse projeto foi a AMD. E justamente por isso escolhemos essa plaquinha aqui, que é a MSI Gaming Plus, uma das placas mais completas com chipset B550. Inclusive tem vídeo completo dessa placa-mãe aqui no canal. Essa placa é realmente muito completa, com construção impecável. Se você não conhece, essa aqui é a Gaming Plus da MSI, uma placa absurdamente bonita e bem construída, e também dá para ver que ela é gigantesca, né? Ela é ATX e tem, se eu não me engano, 30,5 centímetros de altura e 24,5 centímetros de largura. E como dá para ver, essa placa é absurdamente completa. Além de todas essas conexões aqui, você tem uma gama gigantesca de possibilidades. Então, por exemplo, você tem dois conectores ARGB que você pode sincronizar as cores do seu gabinete. Você também tem conector para porta USB tipo C e fora as várias possibilidades de upgrades, né? Colocar 4 pentes de RAM, você ter 2 espaços para SSD NVMe, PCI Express 4.0, então uma placa muito completa. E eu acabei não escolhendo a Asus TUF Gaming B550 ou a Aorus Elite B550, que são placas bem mais baratas e com desempenho bem similar a essa, porque eu tinha um orçamento maior, né? Então, consequentemente, eu resolvi escolher uma placa com construção melhor e um pouco superior do que essas duas que eu acabei de citar. E atualmente essa MSI Gaming Plus está custando ali na faixa de R$1.000 a R$1.200. E já o processador, nós escolhemos esse Ryzen 7 5700X, que para mim é um dos melhores processadores custo-benefício da atualidade, porque ele simplesmente reúne as melhores características de um processador, ou seja, ele tem alto desempenho e baixíssimas temperaturas. E também tem vídeo completo desse processador aqui no canal. E se você não conhece o Ryzen 7 5700X, ele é um processador octa-core, ou seja, tem 8 núcleos e 16 threads e tem desempenho de sobra para rodar a maioria dos programas. E por enquanto vai ser mais que o suficiente para o nosso setup, mas a ideia é no futuro comprar um Ryzen 9 5950X. Atualmente esse processador aqui no Brasil custa aí na faixa dos R$1.000 a R$1.200. E para refrigerar esse Ryzen 7 5700X, nós escolhemos esse water cooler da Cooler Master. E o modelo dele é esse Master Liquid ML360L V2 ARGB, que tem simplesmente tudo que a gente precisa, né? Ele tem uma ótima construção, um ótimo desempenho térmico, iluminação ARGB sincronizada, né? Já vem até com a controladora e ainda por cima tem um preço bem bacana. E fora que esse water cooler é muito bonito. Dá uma olhadinha na caixinha, o quanto ele é bonito. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ele já tá até pré-montado. Olha aqui, essa aqui é a bombinha dele. A bombinha é muito bonita. Aqui tem luzinha ARGB sincronizável e aqui na parte do radiador e dos fãs tem também esses fãs aqui, ó, maravilhosos e ARGB. Então o nosso Ryzen 7 5700X não vai ter nenhum problema com temperatura. E atualmente, se eu não me engano, esse water cooler custa ali na faixa de R$700 a R$800. E se você comprar ele de 240mm ou de 120mm, aí é bem mais barato. E se você se interessou nesse water cooler, tem vídeo completo no canal. E para memória RAM, nós escolhemos esse kitzinho aqui da Corsair, modelo Vengeance RGB RT, que é basicamente uma das melhores
memórias RAM disponíveis no mercado atualmente. E esse kit já vem com 16 GB de RAM DDR4 rodando a 3200 MHz, ou seja, né, são dois pentes de 8 GB, e também já tem ARGB sincronizável. Então bora tirar aqui do pacote. A caixinha não é lá essas coisas, mas a memória realmente é muito boa e muito bonita, né? E se liga no quanto essa memória é bonita, tanto na parte lateral, toda construída em alumínio, e também aqui na parte de cima, né, onde tem o RGB sincronizável pela placa-mãe. Então, uma memória bem completa, bem potente e ainda muito bonita. E segundo a caixinha aqui, ela é compatível com todos os sistemas de gerenciamento de RGB. E por enquanto a gente comprou só um kitzinho desse com 16 GB, mas futuramente a gente vai comprar outro kit desse para fechar os 32 GB. E atualmente esse kitzinho aqui no Brasil está custando aí na faixa de 400 a 500 reais. E é claro, né, tem vídeo completo no canal sobre esse kitzinho. E já no armazenamento, nós escolhemos esse SSD NVMe da Kingston. No caso, é um SSD de 1 TB com velocidade de leitura de até 3.500 MB por segundo. O que por enquanto vai ser o suficiente para instalar todos os programas e todos os jogos. Mas se ela quiser, no futuro dá para instalar mais um SSD NVMe desse e ainda por cima dá para colocar mais 6 SSDs SATA. E atualmente esse SSD aqui no Brasil está custando ali na faixa de 250 a 300 reais, com nota fiscal e com 3 anos de garantia. Já a placa de vídeo escolhida foi essa RTX 4060 Ti da Gigabyte modelo Aero. A caixinha dela é bem singela, né? Bem pequenininha. Então vem nessa caixinha aqui escrito Gigabyte. Nós pegamos ela na cor branca com prata, porque a gente quer montar um setup ali nessa cor, né? Um branco com preto. E aqui tá a nossa RTX 4060 Ti. E fala que ela não é bonita. Essa placa é muito bonita mesmo. Backplate impecável, uma construção muito boa, uma mistura de plástico com metal. Inclusive tem vídeo completo dessa placa aqui no canal. E também tem vídeo comparativo dessa RTX 4060 Ti com uma RTX 3060 Ti. Lá você vai ver a diferença entre uma e outra. E atualmente essa plaquinha aqui no Brasil está custando ali na faixa dos 2.800 aos 3.500 reais. E para alimentar todo esse setup, eu escolhi essa fonte monstruosa da XPG. E o modelo dela é esse Core Reactor 800 Gold, ou seja, né, ela tem 850 watts de potência e também tem diversas certificações. Ela tem certificação 80 Plus Gold, tem certificação da Cybernetics como Platinum e também a certificação da Cybernetics de ruído como A-, e ainda por cima tem 10 anos de garantia. Então, bora aproveitar e dar uma olhadinha nessa fonte. Então ela vem nessa caixa gigantesca e aqui dentro tem uma proteção, um manual gigantesco que parece uma bíblia, aqui um saquinho muito bacana com todos os cabos, né? Olha que legal. Então você pode organizar os cabos que você não vai utilizar. E ainda por cima vem muito bem embalada aqui dentro dessa caixa. E essa é a nossa fonte. Uma fonte muito compacta, bem pesada mesmo. E como dá pra ver, uma fonte 100% modular. Ou seja, a gente vai utilizar apenas os cabos necessários. E se você conhece um pouco de computadores, você percebeu que essa fonte está super dimensionada para esse setup. Porque o nosso setup em uso máximo vai estar consumindo ali mais ou menos uns 350, 400 watts no máximo. E essa fonte tem 850 watts. Mas essa escolha foi feita justamente pensando nos upgrades futuros. Principalmente se a gente for colocar uma RTX 4080 ou uma RTX 4090. Aí sim essa fonte ficaria em uso máximo. E fora que o valor dessa fonte é realmente muito bom. Atualmente ela custa ali na faixa de 700 a 800 reais. O que é ótimo para uma fonte dessa potência e com todas essas certificações e ainda por cima com 10 anos de garantia. E se você quiser saber mais sobre essa fonte, tem vídeo completo no canal. E por fim, esse é o gabinete escolhido, um gigantesco Lion Li Lanku 216. E esse gabinete é realmente muito grande. Dá uma olhada nessas medidas. Ele é quase da grossura do meu tronco. Inclusive, vou chamar minha namorada aqui para mostrar para vocês. Fica atrás dele aqui para o pessoal ver o tamanho desse gabinete. Ele é mais largo do que o tronco dela. Então, é um gabinete realmente muito grande e totalmente focado em airflow. Como dá para ver, aqui na frente é tudo furadinho e tem dois coolers gigantescos de 160 milímetros. E esses dois coolers já são a RGB, ou seja, né, a gente vai poder sincronizar ele junto com todos os componentes do nosso computador. Já aqui na parte lateral desse gabinete é tudo em vidro, né? Aqui na parte do PSU cover, onde fica a nossa fonte, é também vazadinho. E aqui tem um coolerzinho de 140 milímetros, só que esse aqui não tem iluminação, ele é só branco mesmo. Então, o Lion Li Lanku 216 é um dos melhores
melhores gabinetes da atualidade. E se você curtiu esse gabinetezinho aqui, tem vídeo completo no canal. E atualmente ele está custando ali na faixa de 700 a 800 reais, que é muito bom para um gabinete desse porte. Inclusive, dá uma olhadinha nesse gabinete do lado de um Lion Lee O11. Ele é simplesmente maior do que o O11. E agora, bora montar essa máquina. Então, bora começar a montagem por essas peças. Se você nunca montou um computador, eu recomendo que você sempre comece por essas peças, e aí você monta tudo e depois você transfere para o gabinete. Com certeza isso vai te ajudar demais na montagem. Também recomendo, quando você for montar ela, que você coloque ela em cima da própria caixa, né? Porque na parte de baixo dessa placa tem todas as soldas, conexões, tem alguns componentes. Então eu não recomendo que você fique esfregando ela na mesa. E agora a gente tem que colocar o nosso Ryzen 7 5700X aqui nessa placa-mãe. Se você nunca viu uma placa-mãe na sua vida, saiba que esse local aqui, que é chamado de socket, é o local de você colocar o processador. No caso, esse é um socket AM4, que é o padrão desse processador. E aqui você tem que prestar muita atenção, porque esse processador aqui, ele tem um monte de perninhas na parte de baixo, e se qualquer uma dessas perninhas amassar ou quebrar, já era, pode jogar fora. Todas essas perninhas vão entrar dentro desses furinhos, então você tem que se atentar muito às marcações. Na própria placa tem uma marcação e também no processador tem outra. Então na placa você vai conseguir ver que tem uma marcação bem nesse cantinho, tá vendo? E você tem que prestar muita atenção nessa marcação. O processador também tem, né, essa mesma setinha aqui do lado, e você tem que encontrar essa setinha com essa setinha aqui. Se você não fizer isso, você vai entortar os pinos, você vai perder o seu processador. Então pegue com muito cuidado o seu processador, abre essa perninha aqui que dá pressão no processador, deixa ela para cima, acha onde tá a setinha, eu sei que ela tá nesse cantinho, também tem aqui na parte de cima, e a da placa tá bem aqui. Então eu vou só colocar aqui e pronto, ele já vai descer naturalmente, tá? Você não vai ter que ficar apertando nem nada do tipo, ele vai descer e ficar encaixadinho. E aí basta você descer esse bracinho aqui e pronto, seu processador já tá instalado. E outra coisa bem importante, tá vendo que a placa vai ficar nessa posição, né? Então ela vai ficar em pé. E aí você pode olhar e falar, pô, mas esse processador tá torto. Mas é exatamente assim que ele tem que ficar, tá? Se você tentar colocar ele escrito Ryzen pra cima, você vai amassar os pinos. Então, se você gostou dessas dicas de montagem, deixa seu like. Agora, bora botar a memória RAM. E outra dica bem importante, se você for colocar apenas 2 pentes de RAM em uma placa que tem 4 slots, você tem que olhar o manual ou aqui na placa para saber onde colocar o local correto, beleza? Porque se você colocar uma do lado da outra, você não vai ativar o Dual Channel. Então, tanto no manual quanto na placa, já tem o local correto de você colocar. Aqui tá falando que se eu colocar duas, ela tem que ser colocada aqui, nesse slot e também nesse último slot. Então esse desenho está indicando isso. A maioria das placas tem essa indicação, então coloque no lugar certo, porque senão você vai ter menos desempenho. Para colocar a memória RAM também é bem fácil, basta você olhar que tem um lado que é maior que o outro e olhar aqui qual lado que é maior que o outro. Então, como eu vi que é dessa forma, é só abrir essa presilhinha aqui, desse lado aqui não abre, algumas placas abrem desse lado também, e aí você só coloca aqui, e aí quando você for fazer força para baixo, não empurra ela para um lado nem para o outro, porque senão você vai quebrar a memória. Você coloca o dedo na parte superior dela e empurra para baixo, e aí vai fazer esse estralo e ela vai levantar a travinha aqui de cima. Isso quer dizer que ela já está presa. Agora é só repetir a mesma coisa com a outra memória. E agora é hora de colocar o nosso SSD NVMe da Kingston. Então no caso, como a gente só tem um SSD NVMe, o melhor lugar para você colocar ele é sempre o mais perto do processador. No caso dessa placa tem 2 slots, né? Esse aqui que está debaixo dessa proteção térmica e esse aqui que não tem proteção térmica, só que apenas esse aqui é 4.0 e esse aqui é 3.0. Para remover essa proteção, basta remover esses 2 parafusos aqui. Então esse aqui é uma proteção de alumínio, né? Na parte de baixo tem esse plástico que você tem que retirar, porque ele vai ficar em contato com as memórias aqui, né, do SSD NVMe e vai ajudar a dissipar o calor. Se você nunca viu um SSD NVMe, é isso aqui, ó. Essa coisinha pequenininha, tem 1 TB de armazenamento e tem uma velocidade quase 10 vezes mais rápida do que um SSD comum. E também é super simples colocar ele. A gente só tem que se atentar a essa perninha. Tá vendo que ele tem uma perninha pequena aqui e uma perninha grande de cá. Então você tem que procurar qual a posição aqui na placa. Então basta você pegar ele, inserir ele mesmo, empurrar com o dedão e aí ele vai ficar meio assim, sabe? Tipo uma gangorrinha, tá vendo? E aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar um parafuso nesse local. Você pode empurrar com o dedo o SSD NVMe para baixo e aí basta você colocar o parafuso aqui e agora ele já fica travadinho. Agora é só a gente colocar esse escudo térmico, né? Esse dissipador de calor. Lembrando que você tem que remover esse plástico. Então sem o plástico
plástico, basta a gente colocar aqui no local correto e pronto. Basicamente a nossa plataforma já está toda montada, né? A gente tem a placa-mãe, tem o processador, as memórias RAM e também o SSD NVMe instalado. Então tá tudo prontinho, tudo bem montado. Agora, bora botar essa plataforma dentro do gabinete. E para facilitar nessa parte da montagem, eu recomendo que você desmonte o máximo possível o seu gabinete. No caso desse aqui, que é o Lanku 216, ele desmonta quase inteiro. Então isso vai facilitar muito na parte da montagem. Então, por exemplo, esse gabinete, só de puxar aqui, ele já sai a parte da frente, quer ver? Então a gente já tem acesso às fãs, ao cabeamento, isso ajuda muito. E também, de forma bem fácil, você consegue remover o vidro desse gabinete, né? Apenas removendo essa travinha aqui, você já pode remover o vidro. Então basta puxar para trás e o vidro sai por inteiro. E não para por aí não, eu também consigo remover essa parte aqui de baixo desse PSU cover de forma bem fácil. Basta você remover um parafusinho aqui na parte de trás e agora puxar isso para trás e pronto, você já tem acesso a toda a parte inferior do gabinete. E agora, para facilitar ainda mais, basta puxar essa parte de trás aqui, que é a tampa, né? E agora você tem acesso a todo o cabeamento. Então fica bem fácil acessar qualquer parte desse gabinete, mas ainda dá para desmontar mais esse gabinete para facilitar ainda mais a nossa vida. Dá para arrancar toda essa parte de cima aqui, tá vendo? Basta remover essas duas travas aqui de cima, e aí você puxa e vai soltar essa parte de metal aqui de cima, tá vendo? E aí o computador fica dessa forma, muito fácil de montar, só que ainda dá para arrancar mais uma parte, que é uma parte muito importante, porque se você já montou um computador, você sabe que é chato colocar o water cooler na parte de cima, principalmente depois que você já colocou a placa-mãe. Então falta espaço, né? Só que esse aqui, basta você remover mais dois parafusos, né? Um de cada lado e pronto. Essa parte aqui de cima já sai inteira. Eu consigo trabalhar tranquilamente e aí depois é só eu colocar o radiador aqui e depois encaixar aqui na parte de cima. Agora, bora montar esse computador. Então agora que o nosso gabinete já está praticamente todo desmontado, né? Vou pegar a placa-mãe e aqui eu vou te dar umas dicas bem bacanas. A primeira é relacionada a esses pininhos aqui. Se você não sabe, é exatamente aqui onde você vai parafusar a sua placa-mãe. Então você tem que se atentar a isso, principalmente pelo tamanho da sua placa-mãe. Porque basicamente a maioria das placas tem três tamanhos. Ou ela é mini ATX, ou micro ATX, ou ATX. No caso dessa aqui, ela é uma placa ATX. Então ela é bem grande e tem furações específicas. Então a dica que eu dou é você pegar a sua placa, colocar ela aqui no lugar e aí você vê se todos os buraquinhos bateram com todos aqueles suportes. Então, se bateu, é porque tá certinho. Também aconselho que você conte, né? Quantos tem. No caso aqui são 9 furos e tem que ter 9 suportes. Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque pode acontecer de ter um suportezinho desse no local errado e ele acabar encostando aqui na parte de trás da nossa placa e entrando em curto. Então, você pode acabar perdendo a sua placa só por esse erro. Outra dica bem importante é sobre esses suportes aqui. Aqui é exatamente onde vai entrar as conexões da placa de vídeo. E para saber exatamente qual você deve retirar, eu sugiro que você coloque também a placa-mãe, alinhe todos os buracos aqui com os furos e aí pegue a sua placa de vídeo. E aí você posiciona ela mais ou menos aqui no local correto. Então dá para ver que a gente precisa retirar esses dois suportes. E aí vai ficar bem mais fácil, né, na hora de montar. Porque se você deixar para tirar esses suportes depois de montar, talvez você tenha que remover a placa-mãe e aí vai dar muito mais trabalho, né? Então é interessante que você já retire agora, antes mesmo de montar. Então basta retirar o parafuso e aí é só puxar ele para cima, ele sai. E agora a gente já tem o espaço aqui correto para a gente colocar a nossa placa de vídeo. Vai ficar certinho. Então depois dessas dicas, bora parafusar essa placa-mãe. E normalmente junto com o gabinete já vem todos os parafusos que você vai precisar para montar o seu computador. No caso desse Lion, você já tem acesso a essa caixinha aqui que tem todos os parafusos. Os parafusos da placa-mãe são esses aqui, bem pequenininhos, tá vendo? Que tem uma cabecinha achatada. Então agora é só ir parafusando, não precisa colocar muita força, tá? Então agora a nossa placa-mãe já está toda parafusada e o próximo passo é colocar o water cooler no processador. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover ele aqui da caixa, dar uma olhada nos parafusos que a gente vai utilizar, né? Eu vou até remover esse gabinete daqui para a gente poder primeiro montar, né, esse water cooler naquele suporte. E o nosso radiador vai ficar nessa posição aqui. Então essa aqui vai ser a parte traseira dele. A gente vai ter que parafusar exatamente nessa posição. É claro que a maioria dos gabinetes não vão ter essa facilidade, né? Você vai ter que fazer direto lá, mas felizmente esse aqui tem. Aqui também é bem fácil, basta você alinhar todos os furos e ir parafusando. Eu recomendo que você
coloque primeiro os parafusos da extremidade, porque aí automaticamente ele já fica alinhado, né? Agora, bora trazer o gabinete de volta para a gente poder encaixar. Com o nosso gabinete posicionado, basta a gente pegar essa peça do radiador e segura a bomba com a outra mão, viu? Porque senão ela vai ficar batendo aqui no seu computador. Posiciona tudo aqui. Então, como dá para ver, aqui já encaixou direitinho. Basta a gente voltar os dois parafusos para cá. Agora a gente aproveita, passa esses cabinhos aqui para a parte de trás. A vantagem desse gabinete é que ele é muito grande e também tem muitas passagens. Então pronto, já passei todos os cabos lá para a parte de trás e agora a gente tem que colocar a bomba do radiador. E essa bomba, ela vai ficar nessa posição e a pasta térmica escolhida foi essa da Corsair, modelo XTN50. Aqui não precisa passar muita pasta térmica, beleza? Só o bastante para cobrir toda a superfície. Eu sempre passo em X e depois espalho porque fica mais fácil, né? Dá para ver que é uma pasta térmica bem densa. E agora que a pasta térmica já foi bem espalhada, numa camada bem fininha, e também nós já tiramos o lacre de proteção aqui da parte de baixo da bomba do water cooler, então é só a gente posicionar e agora é só passar essa argolinha aqui nessa travinha, beleza? E aí vai firmar e depois que passar você vai apertando. E agora que os dois já deu pressão, é só você ir apertando um pouquinho de cada lado até ficar bem duro mesmo. Então aqui já deu a pressão suficiente dos dois lados. Você pega na bomba e tenta mexer ela para ver se ela tá bem presa. Agora é só a gente passar esse fio aqui para a parte de trás para a gente já poder colocar a fonte. E pronto. Então temos a placa-mãe montada, o processador, o water cooler, as memórias, o SSD NVMe e agora é hora de colocar a fonte. E para colocar a fonte nesse gabinete é muito fácil, já que ele tem muito espaço e você tem acesso tanto pela frente quanto aqui pela parte de trás, né? E como essa fonte é modular, fica mais fácil ainda. E aqui vai outra dica. Se você vai montar uma fonte modular como essa, eu recomendo que você separe todos os cabos que você vai utilizar antes mesmo de montar ela, que depois fica difícil ter que enfiar a mão lá para colocar todos os cabinhos. No caso, a gente vai utilizar o cabo ATX, que você liga a placa-mãe, o cabo da CPU, né, para a gente poder ligar o nosso processador. Tem também o cabo PCI Express, para a gente poder ligar a nossa placa de vídeo. E por fim, esse cabo aqui, para a gente poder alimentar a nossa controladora. E você também pode utilizar esse cabo para poder ligar o seu HD ou o seu SSD SATA. Então agora eu vou encaixar aqui todos esses cabos. O da placa-mãe já tem um local determinado aqui, né, motherboard. Bora colocar esse PCI Express e esse aqui da CPU. E agora esse SATA você coloca aqui na parte de baixo. Essa fonte tem que ser montada nessa posição, ou seja, né, o cooler vai ficar virado para baixo. Aí é só posicionar a fonte no local correto e colocando ela aqui com bastante cuidado. Como dá para ver, ela ficou no local certinho e agora é só parafusar. Aqui dentro dessa caixinha também tem os parafusos corretos para a gente colocar na fonte, que são esses aqui, que tem uma cabecinha um pouco mais larga e a gente vai precisar de 4 parafusos desse. Então, com todos os parafusos colocados, a nossa fonte vai ficar exatamente desse jeito. E agora, finalmente é hora da gente colocar a nossa RTX 4060 Ti nesse setup. Como a gente já deixou tudo preparado, vai ser bem fácil colocar a nossa placa de vídeo. Basta arrancar essa proteçãozinha e aí, basicamente, é só encaixar aqui no PCI Express 4.0 e depois parafusar. Então você vai alinhar aqui no buraquinho, depois de abrir a presilhinha aqui embaixo e depois é só empurrar para baixo. A presilhinha aqui embaixo vai levantar e a plaquinha já vai estar travada. Agora, basta a gente prender essa placa bem aqui com esses parafusos e aí a nossa plaquinha vai ficar bem firme. E agora, bora dar uma olhada em como tá ficando o nosso setup. Nossa senhora, tá um peso gigantesco, mas eu acho que tá ficando bonito, hein? Diz aí o que você tá achando. Cara, tô achando sensacional. Claro que ainda falta a gente colocar a proteção aqui, colocar o vidro, colocar a parte de cima, parte da frente, ligar as luzes, mas eu tô curtindo demais. Então, agora que o nosso PC já tá praticamente montado, né? Eu vou passar todos os cabos, vou fazer todas as ligações e agora a gente volta. Acabei de passar todos os cabos e até que ficou bem bonitinho. Ficou bem clean, né? Dá pra gente fazer diversos upgrades aqui, como por exemplo, colocar um fã ARGB aqui, no local desse fã branco, né? Dá pra gente colocar mais 2 fãs aqui na parte de baixo, né? Então vai ficar bem legal. Dá pra pôr também um suporte de placa de vídeo bem aqui, pra poder segurar a nossa RTX 4060 Ti, mas no geral, eu acho que ficou muito bonito. Já na parte traseira, tá bem caótico. E se liga só em como ficou todas as ligações dessa máquina, tanto as de energia quanto as de RGB e PWM dos coolers. Obviamente eu não organizei ainda, né? Eu só fiz as ligações, mas eu quero mostrar para vocês exatamente como eu fiz. Esses fiozinhos brancos aqui são dos 2 coolers da parte da frente, então tem o fio de RGB, que é esse aqui, e também tem o fio de PWM. Eu utilizei essa controladora que vem com o gabinete, né? Só que ela tem poucos espaços,
espaços, então não deu para usar só ela. Eu tive que colocar a da Cooler Master também. Então todos os coolers que veio no gabinete estão ligados aqui, na própria controladora do gabinete, e já os coolers do Water Cooler mais a bomba do Water Cooler estão ligados aqui nessa controladora. E aí, como a nossa placa-mãe tem duas entradas ARGB para sincronizar as nossas luzes, eu utilizei essa saída ARGB para uma das entradas e a saída dessa controladora para a segunda entrada. Por que eu fiz isso? Eu poderia ter ligado essa controladora nessa controladora, e aí todas as luzes ficariam sincronizadas através dessa. Mas a conexão dessa controladora aqui é um pouquinho maior. O padrão é o mesmo, né? É o conector de 3 pinos, só que ela não entra nesse buraquinho. Então eu resolvi utilizar as duas da placa-mãe. Já o PWM, que é o controlador de velocidade das ventoinhas, eu não poderia fazer a mesma coisa, porque aí as ventoinhas ficariam com velocidades diferentes. Eu quero que todas trabalhem na mesma velocidade. Então quando o processador esquentar, eu quero que todas as ventoinhas aumentem a velocidade ao mesmo tempo. E é por isso que todos os PWMs ligados aqui, eu utilizei a saída PWM aqui e liguei nessa controladora. Então basicamente essa controladora aqui controla a velocidade de todos os fãs e controla o RGB do Water Cooler e dos fãs do Water Cooler. E essa controladora aqui controla só as luzes desses dois coolers, beleza? Então ficou mais ou menos assim. Agora bora montar essa máquina, organizar esses cabos e ver se está funcionando. E agora com o PC todo montado, bora ligar para ver se está tudo funcionando. Então bora lá. Parece que as três fãs do Water Cooler estão girando, a fã traseira também e as duas fãs da frente também. Então eu já vou instalar o sistema operacional nesse computador e começar os testes. Mas antes disso, dá uma olhadinha no quanto esse PC ficou bonito. Então, PC montado, todas as luzes sincronizadas e olha que deu trabalho, viu? Mas eu consegui, principalmente por culpa dessas memórias da Corsair. Eu não sabia que tinha que baixar um programa específico para elas, o iCool, para você poder sincronizar elas e depois o MSI Lite conseguir controlar tudo. Mas deu tudo certo e se você tiver a mesma placa-mãe e as mesmas memórias, faça isso. Mas agora eu consigo controlar todas as luzes do nosso setup, né? Se eu quiser, por exemplo, deixar tudo estável na cor verde, provavelmente vocês estão vendo essa luz bem fraquinha, porque a gente está com a iluminação de frente e a iluminação de cima. Aí acaba deixando as cores um pouco mais fracas. Mas pessoalmente tá muito bonito. De perto dá pra ver bem melhor, né? O quanto tá bonito, tá tudo sincronizadinho. Só essa logo aqui da placa de vídeo, que não é RGB, né? Isso aqui é só uma luzinha, então ela não sincroniza. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse setup. Você acha que essa combinação de peças foi boa, né? Deixou o setup bonito? Você gostou da iluminação? Então deixa aí nos comentários. Eu acho que ficou bom, mas para ficar melhor, eu colocaria dois coolers aqui embaixo, a RGB, né, para a gente poder sincronizar. Também tiraria esse cooler aqui atrás e aí colocaria um cooler ARGB. E também colocaria um suportezinho aqui, né, para segurar a nossa placa de vídeo. E também colocaria mais dois pentes dessa mesma memória para poder fechar essa sequência aqui. Eu acho que essas modificações deixaria esse setup perfeito. Eu curti muito esse setup, mas quem tem que gostar mesmo é minha namorada. Amor, você gostou do setup? Gostou muito ou pouco? Sério? Então tá bom. Aparentemente ela gostou também. E eu já aproveitei que esse PC já estava montado e todo configurado, já baixei o ARDA 64 e coloquei para estressar o processador. E depois de mais ou menos uns 30 minutos de estresse, ele ficou ali na temperatura máxima de 60 graus. Já a nossa RTX 4060 Ti, lá no Furmark, atingiu temperatura máxima ali na faixa dos 66, 67 graus. Então, no geral, os resultados foram muito bons. E agora, bora ver o desempenho dessa máquina nos jogos. E para a gente poder testar os jogos e conseguir extrair o máximo de desempenho dessa máquina, eu vou ter que instalar mais 16 GB de RAM da Asgard. Então vai totalizar 32 GB nessa máquina, né? Já que tem 16 lá e mais 16 aqui, que atualmente é o necessário para poder extrair o máximo dessa máquina nos jogos. Já que alguns jogos consomem mais do que 16 GB de RAM e consequentemente ia limitar ali, né, a potência do nosso processador e da nossa placa de vídeo. Então, bora para os testes. No Red Dead Redemption
Redemption 2 com tudo no Ultra, que é o máximo desse jogo, conseguimos ali uma média de 110 a 120 FPS. E para esse jogo, esse resultado é muito bom, principalmente porque as temperaturas tanto do processador quanto da placa de vídeo ficaram muito boas. Já no Assassin's Creed Valhalla, com tudo no altíssimo, conseguimos uma média ali de 120 a 140 FPS. E levando em consideração que esse jogo é muito pesado, em alguns momentos utiliza a placa em 100%, esse desempenho também foi sensacional. Já no Call of Duty Warzone 2, com tudo no extremo, conseguimos uma média de mais ou menos 130 FPS. E olha que nossa RTX 4060 Ti ficou ali na faixa dos 70 a 80% de uso. E no Fortnite, com tudo no épico, conseguimos incríveis 180 a 200 FPS. E aqui aconteceu a mesma coisa que no Warzone. A nossa placa ficou trabalhando ali na faixa dos 70 a 80% de uso. E para finalizar, no CSGO, com tudo no alto, conseguimos uma média de quase 500 FPS, que é muito mais do que o suficiente, já que, por exemplo, esse monitor 2K que ela utiliza é de 165 Hz. Deu para ver que essa máquina entregou ótimos resultados nos testes, até porque, né, é uma máquina de mais de R$8.000 e todo mundo já espera isso. E se você é uma pessoa observadora, você percebeu que essa máquina nos testes em jogos teve uma temperatura mais alta do que nos testes de estresse. Isso aconteceu porque para testar os jogos a gente fechou aqui a tampa de vidro e também desligou o ar-condicionado. Então o PC ficou lacradinho e o ar desligado, né? Então isso deixou o estúdio bem mais quente e consequentemente acabou afetando, né, a temperatura tanto do processador quanto da placa de vídeo. Mas mesmo assim os resultados foram ótimos, o que confirma a fama desse gabinete, né, de ser focado em airflow. Então o LanCool 216 realmente é muito bom. Mas e aí, o que vocês acharam dessa máquina? Você acha que ela vale os R$8.000? Você acha que a escolha de peças foi boa, não foi boa? Tem alguma sugestão? Caso você saiba de escolhas melhores do que essa aqui, para um setup de até R$8.000, deixa aí nos comentários. Quem sabe no futuro, utilizando o seu comentário, a gente monta uma máquina aqui no canal. Mas o importante é que agora minha namorada tem um PC Gamer e ela pode jogar comigo durante todo o final de semana, né amor? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e tchau!